Boa noite aí, galera. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Oi, tudo bom. Esperar uns 2 minutinhos aí, ver se mais alguém entra, a gente já começa a aula já. A aula já está sendo gravada. Guilherme, você é vaga remanescente, né? Isso. Você teve alguma dificuldade para acessar o Teams? Foi tranquilo? Eu não tive que... eu fazia eletrotécnica, aí eu fazia pelo Teams, o quarto módulo. Eu estou perguntando porque os outros colegas, nós temos na classe mais 1, 2, 3, 4, mais 4 colegas que entraram como você. E eles não estão entrando. Um deles escreveu, um deles passou áudio para mim hoje, que não recebeu nada, que não sabe como é que vai fazer e tal. Por isso que eu estou perguntando. Ah, entendeu. Você estava com alguma dúvida lá de dispensa de matéria? Você resolveu? Consegui resolver, sim. Tá bom. Obrigadão. Tá bom, né? Vamos trabalhar nós. Aí o povo vai chegando aí, vai pegando o bonde andando. Hoje a coisa vai começar a esquentar, porque hoje nós vamos trabalhar com dimensionamento de correia. Aí já começa a ficar mais complicado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem deu elementos de máquinas para vocês? Dirceu. Dirceu? Isso. Ele deu dimensionamento de correia, não? Ele deu uma passada. É. Bom, nós vamos fazer mais profundo, então, né? Nós vamos aprender a calcular correia para valer mesmo. Acho que, se tratando de projetos mecânicos, acho que esse é o caminho. Aí não tem muito o que fazer, não. Tá? Eu vou, inclusive, abrir minha câmera aqui, porque é possível que durante a aula tenha que fazer alguma coisa de gesto para vocês entenderem. Então, aí o visual vai ajudar. Estou ligando aqui meu... Aí, apareceu, né? Vamos compartilhar aqui a tela básica, porque hoje não tem slide, hoje é telão. Hoje não é slide, tá? Hoje é telão. Vou ocultar essas notificações de câmera aí, que fica toda hora me atormentando. Fechar esse aqui também, senão vocês vão ficar vendo aí as meninas escrever para mim. Só cobrando as coisas, tá? Principalmente dinheiro. Hoje eu tive que ir no Procon, denunciar o sistema Shellbox, cartão Porto Seguro e Mercado Pago. Olha que bacana. Alguém usa Shellbox? Ô louco, professor, o que aconteceu? Eu fui a fazer um abastecimento no posto Santa Cruz em outubro, dia 13 de outubro. Quando eu fui dar o pagamento do Shellbox, R$ 156,93, deu erro no sistema.
quando dá erro no sistema, o que você faz? Você volta e faz de novo, né? Aí eu peguei, fui lá, fiz de novo. Deu erro no sistema. Aí eu falei para o frentista, falei, não, eu vou pagar no cartão, porque está dando erro, não está completando. Ele falou, tá bom. Fui lá, peguei o papelzinho, fui lá e paguei. Quando eu recebi a conta do cartão, veio os 3 débitos. Aí eu questionei o cartão, foi duro pra caramba para conseguir que eles me devolvessem uma parcela. Essa parcela devolvida era do Mercado Pago, que está no meio da Shellbox e do cartão. E desde lá o Mercado Pago bloqueou meu CPF. Eu não posso comprar nada pelo Mercado Livre por causa disso. Ainda falta devolver uma parcela e ainda falta desbloquear o CPF e ninguém se entende, ninguém resolve. Aí eu me enchi as paciência. Desde outubro, nós estamos em março. Ô, louco, professor. Fez certo. Demorou pra fazer o certo, mas fez certo. Sacanagem. E aí eu fui lá, entreguei hoje, vou esperar. A hora que resolver tudo certinho, aí eu vou ver, conversar com um amigo meu que é advogado e vou acionar o Mercado Pago aí por danos e perdas morais. Parar com essa palhaçada aí. Cansado de ser bobo dos outros, cara. Vamos lá, gente. Aqui eu estou mostrando para vocês um conjunto de compressores. Esse conjunto de compressores geralmente é usado para refrigeração. Ele trabalha com amônia, né, para efeito para trabalhar aonde precisa tem câmara fria, né, de congelamento. Nesse caso aqui é da Copagás e ele é usado para decantar gás de caminhões, decantar gás do sistema em si e devolver tudo para dentro do tanque, onde já está pressurizado, né? E eu deixei ele aí, porque esse aí tá bonito, pintadinho, amarelinho, e eu tô achando que essa unidade aqui, se não falha a memória, é a unidade de Goiânia. Mas eu pus para mostrar a correia. Né? A gente pode ver aí que a polia do motor e a polia do compressor são praticamente quase que 1 por 1. Né? Tem uma do compressor é um pouquinho maior só do que a do motor, né? Ou seja, a gente tem uma redução de velocidade aí pequena. E o que a gente vai aprender hoje é como dimensionar um conjunto de correia desses. Essa é a ideia, né, da matéria de hoje. Tá bom? Então, não é uma pincelada. A gente vai rever, talvez, eu creio que o Dirceu tenha dado tudo isso, eu não sei em qual fabricante ele baseou o cálculo. Aqui nós vamos usar o catálogo da Gates, que oferece um roteiro bem bacana de cálculo aí, facinho de fazer, não tem grandes dificuldades. Continuando aqui, polias e correias. Aqui a gente tem um outro exemplo de correia. Isso aqui é um exaustor de caldeira. Essa caldeirinha fica instalada, acho que ainda tem, acho que deve estar lá ainda não vou lembrar o nome da ressolagem, mas é não sei o que Bonete. E não sei o que Bonete, que fica lá perto do Bosque dos Alemães, em São Paulo, uma boca do caramba, né, para ir lá. E uma caldeirinha meio assim, feiozinha, não muito bem cuidada. Dá para olhar aí o estado do exaustor, como é que está, né? Dá para perceber aí que as polias são praticamente do mesmo tamanho, que a correia está sem a proteção de segurança necessária. Então dá para ver os erros, dá para ver alguns acertos, uma estrutura meio esquisita aí, né? Feita meio na gambiarra. Então, apenas como dizer... Oi. Fiscal pegar isso aí? Não entendi, desculpa. Se o fiscal pegar e olhar isso aí? Não, se o fiscal fizer aqui, para falta de proteção assim, eles não se preocupam muito. Eles vão fazer uma notificação, dar um prazo, 30, 60 dias, alguma coisa assim, às vezes até menos, para que faça o reparo e leve e comprove, né? Vá até ele comprovando que foi feito, com foto, com alguma coisa. Esse não é, porque está no alto, né? Está no alto. Se tivesse no baixo, aí se constituiria
condição de risco grave e iminente e possivelmente a caldeira seria interditada por causa disso. Esse é o esquema utilizado pela fiscalização. Falou do RGI, pode tremer que ele vai interditar. Ou interdita o equipamento, ou interdita o setor, ou interdita a fábrica inteirinha. Aqui em Sertãozinho deu uma complicação uma vez, porque o fiscal foi lá, um médico do trabalho foi fiscalizar, viu que tinha caldeira, pediu a documentação da caldeira, a caldeira tinha inspeção todo em dia, todas as inspeções em dias. Aí faltou bom senso do fiscal, mas tinha as inspeções todo em dia. Só não tinha uma inspeção, um relatório de inspeção mais detalhado de 25 anos da caldeira, que quando a caldeira faz 25 anos, você tem que fazer uma inspeção mais detalhada, com mais informações, né? E isso o engenheiro não tinha feito. Possivelmente a empresa não contratou esse trabalho. E aí o fiscal resolveu interditar a caldeira. Só que interditando a caldeira, a usina para, né? E quando o patrão chegou no outro dia lá, viu tudo parado, que sabia o que aconteceu, contaram para ele. Ele falou, não, pode ligar essa caldeira, vamos partir a unidade, não tem nada que ficar parado não, 1,5 milhão de prejuízo por dia. Pode tocar isso aí. Uns dias depois o fiscal passou, viu a caldeira funcionando, entrou lá, chamou a polícia e levou do diretor preso. Então, assim, falta bom senso, falta, né, um bom diálogo, né? Fiscalização, quando vem, ele vem preocupado em ferrar, não vem preocupado em ser orientativo. Ele podia ter falado, não, dentro de faz o que tem que fazer, né? Programa parada, faz o que tem que fazer. Dentro de 30, 60 dias aí, eu quero esse relatório na minha mão. Se não tivesse relatório, aí podia interditar e fazer o que ele fez. Mas se tem relatório anual, né? Pô, pede para o engenheiro assumir a responsabilidade e fazer o que ele quer que faça e pronto, não tem problema nenhum. Né? Mas é complicado. Eu tive, uma das coisas que me tiraram do contrato da Copagaz foi isso aí, que o fiscal foi lá, os caras da Copagaz, gerente, para tirar da reta lá, deve ter falado, em vez de falar que era meu relatório de inspeção, apesar que está escrito relatório de inspeção, falaram para o fiscal que era a documentação da tubulação. E aí, lógico, eles foram autuados porque faltava coisa, e aí eles quiseram cobrar tudo de mim, que eu tinha feito errado, que eu tinha não sei o que. Eu falei, pera, gente, não pode cobrar de mim, eu só fiz inspeção. Né? A minha proposta da documentação da tubulação faz 2 anos que está na mesa dos gerentes da Copagaz para aprovar, não aprovaram até hoje. Vocês não podem cobrar de mim uma coisa dessa. Mas eles levaram por esse caminho, o bate-papo enroscou de um jeito que eu acabei desfazendo, eu era praticamente meu cliente exclusivo, e isso aí levou aí a prejuízo aí de 51 mil reais em 2 anos praticamente, e o fechamento da firma. Né? Porque numa situação como essa, como é que você reerde clientela? Como é que você refaz clientela? Então é complicado. Né? São as coisas de relacionamento do dia em dia. Hoje, a pessoa para tirar o dele da reta e complicar a vida do outro é facinho, não se preocupa. Diferente de quem atua como eu atuo, com sinceridade, honestidade, tranquilidade. Para mim não é. Se eu tiver que ser prejudicado, tudo bem, tá bom, do mesmo jeito. Tá. Tanto é que eu estou aí na escola, estou aumentando as minhas aulas, estou feliz porque estou trabalhando da minha casa, sossegado aqui, fazendo o máximo que eu posso para o aluno aprender. E se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Muito bom, vamos lá então. Correias planas. Geralmente, nós trabalhamos com 2 tipos de correias, tá ok? A correia trapezoidal e as correias planas. Existe uma diferença importante entre uma e outra, tá? Que são esses valores que estão apresentados aí. Essa apostila aqui eu postei hoje para vocês, tá? Ela já está disponível lá dentro da pastinha lá, geral materiais, tá? Geral arquivo materiais. Tá? Então, o pessoal pega lá, vocês têm a apostila completa. Professor, Oi. essa distância entre centro aí que está marcada aí é 12 metros mesmo? É 12 metros. 12 metros. É o que a correia plana consegue chegar.
Aqui tem, você vê, ela tem uma potência de 1.600 kW, né, praticamente 2.200 cavalos, ela consegue movimentar. Ela aguenta uma rotação de até 18.000 RPM, uma força tangencial de 5.000 kgf, isso é aproximadamente 50 kN ou 50.000 newtons, uma velocidade tangencial de 90 metros por segundo, distância centro a centro é 12 metros, relação de transmissão ideal até 1:5 e a máxima até 1:10. É o que ela permite aí trabalhar. A gente não vai aprofundar a correia plana porque é tão raro, cara. Você vê, eu estou no mercado aí de trabalho desde que eu sou moleque, mas como engenheiro desde 1971, 72, que eu já fui para a área de montagem industrial. Nunca, por onde eu passei, eu trabalhei com correia plana. Trapezoidal, sim. Trapezoidal tinha de monte. Mas correia plana, muito raro. É mais pessoal de mineradora, mais pessoal assim que, sei lá, precisa movimentar uma esteira, né? Que acaba usando aí a correia plana. Agora, a trapezoidal, né? Conhecida como correia em V, ela já é mais fraquinha. A potência dela máxima é de 1.100 kW, aproximadamente 1.500 CV. Velocidade tangencial máxima aí de 26 metros por segundo, relação de transmissão ideal 1:8, relação de transmissão máxima 1:15, e rendimento, né? A gente vai ter que trabalhar com rendimento agora. Agora não, mas quando começar o cálculo de engrenagem, a gente vai ter que usar rendimento, e lá a gente vai aprender um pouquinho sobre rendimento. O rendimento de uma correia trapezoidal, né? Uma correia em V, varia de 0,95 a 0,98. Ela tem deslizamento, né? Tem algumas diferenças. O esquema de utilização das correias. Correia plana pode ser utilizada em árvores paralelas ou reversas, né? Então, aqui a gente tem, né, um demonstrativo de uma correia plana paralela, né? Com as polias alinhadas, vamos dizer assim. Aqui a gente vê ela reversa, né? Você tem uma polia na vertical, outra polia na horizontal. A correia plana permite fazer isso, o trapezoidal não, né? E até um mexe-mexe de árvore, como que está na foto do meio aqui, né? Tá certo? A forma construtiva plana permite que você torça a correia disso sem causar grandes danos, né? Lógico que deve diminuir um pouco a vida útil, mas não é tão crítico, né? Quanto se fosse uma correia em V. Bom, já a correia em V não tem jeito, ela só funciona, né, em árvores paralelas, ou seja, com eixos paralelos. Bom, dimensionamento de correias trapezoidais, segundo o catálogo da Gates. Se pegar o catálogo da Goodyear, pode ser que tenha alguma coisinha diferente, tá bom? Né, outros fabricantes também têm. Apesar que hoje em dia a gente nem se preocupa muito em calcular, né? Você chama o representante da Gates e fala aí, ó, preciso dessas correias aí, calcula aí para mim e faz a proposta, né? Você vai precisar de uma correia plana? A postura é a mesma. Você chama o cara lá da correia plana, fala, ó, essas vai ser instalada aqui, ó, eu preciso da correia para isso aqui, né? Dimensiona e faz a sua oferta aí. E o cara vai ter que se virar, né, para fazer isso. Então, ele tem que saber muito bem. A gente que está comprando hoje não é tanto assim. Se você entrar, de repente, no site dos fabricantes, já é capaz até de ter lá um software autoinstrutivo, né, para você fazer o cálculo. Você entra lá, vai alimentando os dados, no final você tem a resposta que você quer e pronto. Nunca fiz, estou falando assim porque há muitos anos que eu não trabalho com correio. Só para vocês terem uma ideia, a última empresa que eu trabalhei, que tinha um contato um pouquinho maior com correia, foi na Cloretil, e eu saí de lá em janeiro de 1990. Né? Já fazem alguns anos, né? E depois
como inspetor de caldeira, vaso de pressão, eu via, mas nunca me envolvi em ficar dimensionando, comprando, especificando. Nunca foi preciso, mas... Bom, vantagens da transmissão por correias é um funcionamento silencioso se comparado com engrenagem, né? Que é barulhento, ok? Por ser flexível, ela absorve choques e vibrações. Se de repente um eixo travar, ela desliza, né? O rendimento de 95% a 98%. Ela é adequada para grandes distâncias entre centros das polias, o que não acontece com engrenagem. Engrenagem, a linha de centro é curtinha. Serve como proteção de sobrecarga pela possibilidade de deslizamento. Quer dizer, se um componente trava, ela desliza, não estoura, né? E não tem necessidade de lubrificação, né? O similar da correia, que seria a corrente, né? Você tem ruído, né? E você tem necessidade de lubrificação, tá? E se, de repente, algum dos componentes travar, possivelmente vai estourar a corrente ou vai lamber a roda dentada, né? Então, não é tão usado assim. Alguns veículos ainda tem corrente no lugar de correia, da correia... Esqueci o nome. Correia plana, né? Na verdade, no veículo é correia plana. Ô, professor, Oi. a gente nota que a marca de moto Harley Davidson, eles usam correia em vez de corrente. A correia ela tem maior eficiência do que a corrente? Olha, eu não sei comparar a eficiência da correia com corrente, né? Eu fico um pouco em dúvida dela em veículos automotores assim desse tipo por causa do deslizamento que pode acontecer, né? Se você pegar uma moto aí e arrancar igual os cabeça de bagre fica fazendo aí, empinando a moto, né? Com corrente vai bem. Se você botar correia, eu não sei se ela é eficiente para esse tipo de Mas a correia é dentada, exigência professor. brusca, né? A correia é dentada. A dentada pode ser que sim. A correia é dentada. Ela é dentada? É. Ela não é lisa, não, senão não funciona mesmo. Senão não funciona, senão vai patinar. Imagina, Não, mas entra alguma coisa assim e começa a patinar que nem nossa vida. Não, mas a realidade da correia na moto, essa pergunta específica do Rafael, é para diminuição do barulho relativo da corrente realmente. Já que as motos que são usadas correias, elas são motos que não são de arranque tão forte, são motos mais para andar numa velocidade média de 80 a 100 km por hora. Então, ela prolonga a vida em relação à corrente, que tem um gasto mais excessivo, muitas vezes por falta de lubrificação, além do que a correia não precisa de lubrificação, mantendo assim os aros e peças da moto que teriam contato com o óleo, sem o óleo. Para usar bem o português, né? É uma moto para motociclista, né? E não moto para motoqueiro, né? Exato. É estradeira total. Obrigado, hein, Todinho. Todinho, você viu ali, a Planície abriu vaga na ITEC, mano. Se quiser ser professor, velho, você explica mal bem. Muito bom. Bom, desvantagem da transmissão por correias, vida útil menor, escorregamento de 1 a 3%. Não são compactas, né? Ocupam um espaço razoável. As cargas nos mancais são maiores ou não funcionam bem em velocidades muito altas. Né? Correia dentada até que vai bem, né? As do carro aí até que aguenta bem. Cerca de 50 mil quilômetros aí, né? Nunca tive problema de estourar a correia dentada dos meus carros, mas eu sempre levei muito na base de revisão, né? Então, tem um mecânico que eu levo aqui, quando eu vou lá, eu já falo, olha tudo. Essa história de sair hoje e voltar amanhã não está com nada. Né? Os dados importantes para dimensionar uma correia, tipo de máquina conduzida ou máquina movida,
é importante na determinação do fator de serviço. Nós vamos verificar isso. N minúsculo, MV significa velocidade da polia movida. D maiúsculo é diâmetro da polia movida. Ou diâmetro da polia maior, né? Regime de trabalho. Tipo do motor, se é de torque normal ou de alto torque. N maiúsculo, MT, é potência do motor, CV ou HP. Né? Aqui a gente usa ainda isso, a maior parte dos outros cálculos, isso já está transformado em watts ou quilowatts. NMT, velocidade do motor, isso aqui são siglas aí, né, que nós vamos estar usando aí no dimensionamento, para a gente ficar falando a mesma língua. Né? Distâncias entre centros, caso já exista correia, então você já tem uma distância entre centro pré-fixada. E às vezes você quer checar, né, está quebrando muito correia, o que você vai fazer? Você vai fazer o dimensionamento para ver se a especificação está correta, né? Então aí no cálculo você já tem uma distância entre centro pré-determinada. Diâmetro D minúsculo é diâmetro da polia motora ou diâmetro da polia menor. Siglas. O que nós vamos usar de siglas? Comprimento de ajuste da correia é a letra A. Letra C, distância mínima permitida entre centro dos eixos. D maiúsculo, diâmetro da polia movida em milímetros. DC, distância entre centros recalculada em milímetros. D, diâmetro da polia motora. DA, menor diâmetro admissível para a polia motora. Nós vamos explicar direitinho isso. E, base do logaritmo neperiano, E vale 2,72, é uma constante, é um valor fixo. F, força tangencial de atrito, em quilograma-força. FC, fator de correção de comprimento. FD1, FD2, ele só fala fator de distância. Eu que apelidei de FD1, FD2 aí, para a gente poder fazer uma fórmula com siglas, né? É difícil você fazer fórmula sem ter uma sigla. E chamei isso de fator de distância, porque está mais ou menos dentro do contexto aí. Não é uma invenção do Jared. FG, fator de correção do arco de contato. FS, fator de serviço. H, fator de correção da distância entre centros. HPA, potência adicional. Né? À medida que a gente for fazendo o cálculo, se vocês tiverem alguma dúvida, puta, mas o que é o HPA? Né? É só vir aqui no início da apostila, aqui, ó, tem a definição de todas as siglas em ordem alfabética. HPB, potência básica. I, relação de transmissão. L, comprimento experimental da correia. LC, comprimento da correia escolhida, da correia adotada ou selecionada. NC, número de correias. NHP, potência transmitida por correia. NMT, potência do motor em CV. NPR, potência projetada. Né? No catálogo da Gates aparece como HPP, ok? Que é a potência projetada. HP significa potência e outro P projetada, né? Em CV, NMT, velocidade do motor RPM, NMV, velocidade da polia movida, em RPM, R, força radial resultante, quilograma-força, T1, força de tração do lado tenso, quilograma-força por centímetro quadrado, T2, força de tração do lado bambo, quilograma-força por centímetro quadrado. Essas informações de força, nós vamos precisar delas lá no dimensionamento do eixo, ok? Então, o lado do eixo onde vai a polia está sujeito a essas forças aqui, ó. Aí a gente vai ver como é que a gente vai utilizar isso lá, tá bom? Por isso que é importante a gente aprender a calcular aqui e calcular certinho. Alfa é ângulo de abraçamento na polia menor, é o arco de contato em graus. Alfa RD é o ângulo de abraçamento na polia menor, porém em radianos, não em graus. Beta, ângulo formado pelas duas forças, T1 e T2. Delta, metade do ângulo beta. Mi, tem que fazer biquinho para falar assim, mi,
né? Coeficiente de atrito para correias trapezoidais. Coeficiente de atrito, no caso das correias trapezoidais, é 0,5, né? Da correia plana, o Mi tem outro valor, o coeficiente de atrito lá é outro. E aqui, vocês vão ter aí um desenho mostrando essas coisas. Eu vou precisar reduzir aqui um pouco para poder enxergar o desenho todo, e depois eu amplio novamente. Tá? Então, aí a gente tem aí na tela todo o croquis. No lado esquerdo, letra C está mostrando a distância entre centro das polias, né, motor e equipamento. D maiúsculo, diâmetro da polia maior, D minúsculo da polia menor, ou seja, polia motora e polia movida. Já aqui, olhando de frente, né, olhando aqui, fazendo o rebatimento, né, da figura, né, você pega, está assim, você rebate, né, faz o rebatimento conforme a BNT aí, e aí a gente vai ver. A gente viu o ângulo alfa, que é o ângulo de abraçamento, tá ok? Ângulo de abraçamento é esse ângulo aqui, ó, aonde a correia pega, né? A correia abraça isso aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu falei lá, abraçamento da correia, ó. Ela pega aqui, ela começa a sair fora da polia. O ângulo de abraçamento na polia maior é aqui, ó, começa mais ou menos aqui, vem até aqui, ó. Esse é o ângulo de abraçamento aqui embaixo na polia maior, que é o mesmo de cima. Então, esse é o ângulo. Aqui está A, porque na hora de fazer as coisas não perceberam que esqueceram de mudar para a letra grega, né? Mas A é alfa, tá? Então, ângulo alfa. Por isso que eu coloquei em volta aqui, tudo com letra grega, para vocês saberem. Esse ângulo aqui, ó, né, que é feito pelo prolongamento, né? Você pega aqui a correia e faz o prolongamento até cruzar lá com a outra, né? Isso lá em cima, esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo delta. Aliás, desculpa, de ângulo beta. A metade desse ângulo, da linha de centro para cá, é o ângulo beta. Tá? Então, delta 2 vezes beta. Tá? Aqui está mostrando o ângulo delta mais isolado, porque lá está muito pequenininho a seta, né? Aqui eles fizeram maiorzinho para mostrar onde fica o ângulo delta. Essa setinha aqui representa a força T1, que é o lado do tenso, né? Ou seja, a polia está girando nesse sentido. Se ela está girando nesse sentido, ela está puxando a outra peça aqui. Se ela está puxando a outra polia, né? Esse lado aqui é o lado tenso, é o lado que está esticado. Esse outro lado chama de lado bambo, né? É o lado folgado, que fica balançando, porque o de cá está esticado, o de lá vai bambear. É lei da física normal, né? Então, T1 lado tenso, T2 lado bambo. Né? E esse valor o valor desse lado aqui, né, é o diâmetro maior menos diâmetro menor dividido por 2. Ou a diferença dos diâmetros dividido por 2 vai dar aí essa diferença aí. Tá? Então, tá aí, ó, um croquisinho para vocês entenderem um pouco de tudo aquilo que a gente escreveu lá para cima. Eu estou propondo aqui um exercício para a gente poder trabalhar com algumas informações básicas, né, necessárias, e poder fazer, na verdade, toda a teoria vai ser passada em cima de um exemplo. O exemplo é esse aqui, ó, exercício proposto, tá? Onde nós temos potência de motor 50 cavalos, velocidade do eixo do motor N 1750, categoria do motor NIP54, que significa que é um motor de torque normal, a relação de transmissão I vale 2, correia tipo High Power da Gates, equipamento ventilador com potência maior que 10 HP, regime de trabalho, serviço contínuo 24 horas por dia. Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Daqui para frente, a gente vai ver uma série de contas. Conta, né? Mas boa parte delas baseada em tabela, né? Sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade, né? Se você pegar o exercício de correia e usar a apostilinha do Jared aqui como receita de bolo, ou de uma comida, que você põe em cima da mesa, vai olhando e fazendo, você vai acertar o exercício, a menos que você erre na calculadora. Se você não errar na calculadora,
não tá tão assim mastigadinho, tão tranquilo, que dificilmente o cara tira nota baixa, né? Não tem que tirar nota baixa nisso aqui. E nem se enroscar, né? A não ser quem não está participando de aula aí é mais complicado, porque aí não tem muito o que fazer com ele. Mesmo assim, a aula está sendo gravada, né? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, ó, é a determinação do fator de serviço, FS. Eu vou abrir já todas as tabelas que a gente vai precisar aqui também. Olha a quantidade de tabela que tem aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Mas nós não vamos precisar de todas. Vamos abrir de uma em uma que é melhor. A gente abre de uma em uma que é mais tranquilo, porque senão vai dar confusão. Muito bem. O fator de serviço é tabelado na tabela Gates número 1. Para encontrá-lo, precisamos de tipo de máquina conduzida. Deixa eu ver se eu consigo imprimir essa página aqui, ó. Só para eu não ficar voltando aí. Só para não ficar voltando aí. Impressão, tá aqui. Página 5. Laser. Tudo não, só página 5. Só de um lado, imprimir. Então, o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar do tipo de máquina conduzida. A gente já viu que é um motor torque normal. O tipo... não, desculpa. É um ventilador, 10 HP. Tipo de máquina motora, é um motor elétrico de torque normal. E vimos o regime de serviço, que é de 24 horas. Tá tudo aqui em cima, ó. Vamos lá. Velocidade, categoria do motor, torque normal. Né? O equipamento, um ventilador com potência maior que 10 HP, regime de serviço 24 horas por dia, ó, tá aqui, ó. Dá para comparar, ó, aqui embaixo com lá em cima, ó. Tá bom? E aí, você vai na tabelinha de serviço. O que vai acontecer na tabelinha de serviço? Então, vamos aqui. Ué, não abri a tabela? Eu amo quando a coisa trava assim, sabe? A gente precisa ampliar a tabela, senão vocês não vão ver, né? Pronto, acho que dá para ler aí, ó. Como é que eu calculo? Eu vou ter que calcular a minha potência projetada. Para eu calcular a minha potência projetada, eu vou precisar do fator de serviço. O fator de serviço está aqui na tabela 1. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, motores de corrente alternada, motores de corrente DC contínua, né? E tem, motor de combustão. Né? Tem motor de estacionário, de combustão, tá aqui. Do lado de cá, alto torque, né? São motores diferentes lá. Então, o nosso aqui tá aqui, ó, torque normal, tá? Aí eu sei que eu vou precisar, então, entrar nessa colunona aqui grande. Aqui, vai aqui. Aí eu vou ver que divide aqui em 3 colunas. Primeira coluna, serviço intermitente. 3 a 5 horas diárias. Né? Ou periodicamente, a cada 3, 5 horas. Serviço normal, né? De 8 a 10 horas por dia. Sossegado. Serviço contínuo, de 16 a 24 horas por dia. Então, eu já sei que eu vou estar usando essa coluninha 3 do motor de torque normal. Aí eu vou lá para o meu equipamento, que é a coluna 1. A gente vai ler lá, você vai ver, olha, agitador para líquido, sopradores exaustores, bombas, ventiladores até 10 HP. Precisa ficar sempre muito atento, tomando muito cuidado com isso. Você tem ventilador até
10 HP e acima de 10 HP, tá bom? E aqui a gente tem ventiladores de mais de 10 HP, ok? O que acontece? Eu falei que o motor é de 10 HP, é na mosca, 10 HP. Portanto, eu estou nessa linha de cima, ventiladores até 10 HP. Aqui é de mais de 10 HP, tá bom? Então, eu já sei que eu estou aqui e já sei que eu estou na coluna 3. O meu fator de serviço, portanto, vale 1,2. Melhor do que isso, hein? Professor, Oi. vamos supor que eu quero calcular uma correia e o que eu estou procurando não esteja na tabela. Tipo, a gente está vendo ali que tem sopradores, exaustores, bombas centrífugas e outras coisas. Vamos supor que tem, eu tenho que fazer um dimensionamento de correia e não tem ali na tabela escrito o que é que eu estou fazendo. Eu tenho que buscar ao mais próximo, o mais similar possível? Você tem... Eu adoto 2 critérios. O primeiro critério, eu procuro... Não, 2 passos, né? Primeiro passo, você procura saber qual é o grau de exigência que você vai precisar, né? O grau de precisão que você precisa do cálculo. Se você tem um cálculo de muita precisão, que você não pode errar uma coisa mesmo finíssima, é melhor pegar o telefone e ligar para o fabricante e ver o que ele vai falar, né? Se for alguma coisa já de rotina, de manutenção, um equipamento novo que você vai fazer lá, mas é um equipamento que, né, bem sossegado para fazer, aí faz por aproximação, né? Pega um similar aqui, adota e pronto. Ou sabe aquela história assim, ó? Você pega lá motor elétrico, aí você vai ver 101, 211, 213, né? Vai subindo aqui a tabela, 14, 15, né? Você fala, não sei o que fazer, joga um 5, que é o maior que você tem tabelado aqui. Entendi. Ou até um 8, né? Então, são 3 alternativas, 3 passos aí para você seguir. Aí vai depender aí do momento, aquilo que você tem de exigência do projeto, né? Na área de manutenção, a gente adota muito critérios assim, porque você não tem na sua mão tudo que você quer na hora que você quer, né? Você imagina você precisar de um valor desse, né? Lá para as 2, 3 da madrugada, com o cara cobrando você para a máquina partir. Então, você tem que se virar com o que tem na mão. É aí que surge aquela bendita manutenção do arame, do repoques, né? Para fazer a coisa funcionar e caminhar, né? Na verdade, aqui, eu acabei colocando maior do que 10 HP, né? Eu escrevi lá, ventilador com potência maior que 10 HP. Então, não é 1,2, é 1,3, porque eu escrevi que é maior de 10 HP. Então, é 1,3, está aqui. Esse cálculo é um cálculo para não ter pressa, tá bom? Para fazer bem calmo, bem sossegado, bem tranquilo, né? Para não cometer erros, né? Porque esses deslizes assim acontecem, tá bom? Então, olha, reolha, verifica se não tem nada anormal. Bom, esse espação em branco está aqui, porque imediatamente abaixo aqui você já tem a tabelinha aí né, que eu estou mostrando a parte porque dá uma ampliada maior, mas a tabelinha está aqui, ó. Tá? A tabelinha está aqui. Então, vencemos o passo 1. Se eu tenho, então, o meu fator de serviço, o próximo passo meu é determinar a potência projetada, né? NPR, né? Que no catálogo da Gates está como HPP, tá? A potência projetada é a potência do motor vezes o fator de serviço. Potência do motor 50, fator de serviço 1,3. Minha potência projetada é de 65 CV. Nenhuma dúvida. É seguir receita de bolo, não tem o que explicar, né? Mostrar a tabela, explicar a tabela, está feito o problema. Matou o item 1 e 2. Aí você vai no passo 3, a relação de transmissão, né? Aí você vai falar, caramba, como é que eu vou calcular a relação de transmissão, né? Fica frio. Nesse exercício aqui eu já dei a relação de transmissão vale 2. Tá bom? Então eu não preciso fazer.
Se você não tiver, se você precisar, aí você tem a formulinha de calcular. Tanto você pode calcular a velocidade do motor pela velocidade do equipamento, né, que você deve ter o nominal dos dois. Aí você vai lá, você acha a relação de transmissão. Ou você pega, se a polia já for existente, pega o diâmetro maior da polia, divide pelo diâmetro da polia menor e boa. Simples assim, você tem aí e tal. No nosso caso, I vale 2. Já está pré-determinado aí para a gente. Então, do 3, nós vamos para o 4. Aqui eu já vou ter que trabalhar o perfil da correia. Pá, aqui já é uma outra história, né? Perfil da correia, ok? Se a correia já é existente, né? Nesse caso aqui, o tipo deve ser mantido, a não ser que o dimensionamento não possa ser mantido, tá bom? Então, preferencialmente, se ela já existe, está lá, né? Você só quer checar se ela está correta, então esse passo está coberto, está cumprido, tá? Se a polia nem a correia forem conhecidos, né, escolhemos o perfil da correia com base na largura e altura, utilizando gráficos da Gate. Se o projetista não tiver informações sobre os dados acima, ele pode escolher o perfil conforme sua experiência profissional. Tá? Definido o perfil, entramos nos gráficos, entramos no gráfico correspondente, 1 ou 2, com a potência projetada, NPR, e a velocidade do eixo mais rápido, seja ele motor ou movido. E escolhemos o perfil adequado. Né? Existem 2 conjuntos de perfis, A, B, C, D, E, e 3V, 5V, 8V. Então, nós vamos entender isso aqui primeiro, ó. Tá? Esses são os perfis, ó. O que vai acontecer em termos de perfil? Eu vou ver se eu consigo ampliar outra sem que ela fique embaçada desse jeito. Pera lá, vamos abrir aqui a tabelinha dos perfis. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Ainda está um pouco embaçada, mas... Veja só. Vamos pegar aqui as de cima. Eu já vou falar qual é o nome delas. Uma é High Power, a outra é... Eu esqueci. A de cima você tem uma largura de 0,5 polegada. A de baixo você tem 3/8. A de cima você tem uma altura de 5,16 e a de baixo 5,16. Tá? Então, muda essa parte maior aqui, ó. Tá bom? Vamos pegar uma grandona aqui, ó. Vamos pegar aqui a C para 8V. Você tem lá em cima 2/3. E aqui você tem 1 polegada. Ok? Aqui você tem 17,32. Aqui você tem 7/8, né? Ou seja, enquanto aqui você tem 14, aqui você tem 22. Aí você fala, pô, Jared, mas o que isso implica? Essa altura implica muito no raio de curvatura da correia. Esse daqui vai fazer com que você tenha que ter uma polia maior por causa do raio de curvatura dela. Né? Você não consegue curvar muito a correia, senão ela quebra com muita facilidade. Você reduz a vida útil dela. E essa é mais suave. Né? Essa é mais suave, ela tem menor altura, ela vai ser mais flexível. É mais ou menos como você pegar uma barra chata de 3 milímetros e você faz a força assim e ela dobra. Aí você muda para 1/4, ela já não dobra muito não, ela já é mais complicadona, né? Certo? Então, a ideia da correia, ela funciona exatamente da mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Tem o primeiro perfil dela, que são as correias, né? As correias High Power, e tem a Super HC. Tá vendo? Essa aqui, ó, 3V, 5V, 8V. Essa daqui, ó,
A, B, C, D, E. Ok? Então, as que têm V, a gente chama de Super HC. E as que têm A, B, C, D é conhecida como High Power. São os dois catálogos que eu tenho, né? As duas tabelinhas que eu tenho para a gente aprender a trabalhar, tá bom? Lá em cima, se vocês olharem no dado do exercício depois, vocês vão ver que eu determinei para vocês que vocês fizessem o dimensionamento da correia do tipo High Power, tá? A High Power. Aqui não, estou falando errado. Aqui, ó, 3V, 5V, 8V, né, que na verdade é a Super HC, e aqui a High Power ABCDE. Então, nós não temos aqui Super HC, nós temos High Power. Nós precisamos chegar na tabelinha da High Power, tá aqui, ó. High Power 2. Tá? A, B, C, D e E. Pô, Jared, que perfil que eu vou escolher? Calma, cara, é simples. Pega lá a potência projetada nossa, que foi deixa eu pegar a postura. A gente tenta fazer gambiarra, não dá certo, né? Não dá certo. A apostila está na mão. Olha que bacana a apostilinha aqui, ó. Colorida. Potência projetada, 65 CV. Aqui embaixo, ó, no pé da tabela, potência projetada. Nós temos 60 aqui e 70 lá. Portanto, eu vou subir uma linha aqui dos 65, tá ok? Até lá no topo. Esse tipo de tabelas aqui, eu gosto muito de usar reguinha, né? A reguinha com lapiseira, mas sem ficar riscando muito a tabela, porque se começa a apagar a tabela, ela vai apagando, né? Ela vai sumindo, tá? A não ser que você tenha no computador e imprima quando você quiser. E a outra coisa que eu vou precisar é da velocidade. Né? Da velocidade. A minha velocidade é só olhar do lado esquerdo, né? RPM do eixo mais rápido, né? E a minha velocidade determinada pelo exercício é de 1750. 1750, olha que legal. Eu estou nessa linha aqui do 1750, ó, né? Nessa linha aqui do 1750, ó. Tá vendo lá, ó, 1750. E eu vou ter que subir na coluna, né, do 65, que é esse meio aqui, ó, 65. Vou subir, até chegar lá, 2000, 1750 tá aqui, ó. Tá, ó, vai lá, 1750 tá aqui, ó. Tá? Então, se você observar o meu cursor, eu estou exatamente dentro do campo do perfil B, né? Toda essa região aqui, ó, eu adoto o perfil B. Toda essa região aqui eu adoto A. Essa aqui C, esse daqui D e aqui E. Tá? Então, estou dentro do perfil B, já matei a charada, eu vou então sacramentar, né, que a correia High Power, potência projetada 65, velocidade 1750, vai garantir para mim que eu tenho ali um perfil B de correia. Perfil garantido. Vocês viram alguma dificuldade nesses 4 primeiros passos? Tá tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Determinação do menor diâmetro de polia admissível, DA, geralmente polia motora. Pelas tabelas 2 ou 3 da Gates, entrando com a potência do motor, NMT, CV, e com a velocidade maior, geralmente, né, é a do motor, né, já usa muito mais polia para você reduzir velocidade do que para você ampliar a velocidade, né? Aí pela tabela a gente vai, 2 e 3, a gente vai encontrar qual deve ser o menor diâmetro admissível para polia menor.
que significa dizer isso? Significa dizer que se você pegar uma polia menor do que essa, você vai reduzir a vida útil da correia. Ok? Queria dar um exemplo para você. Vamos lembrar do elástico. Nós estamos falando aqui daquela condição de plasticidade e elasticidade, né? Ou o clips. Quando você começa a fazer muito assim com o clips, ele quebra, né? A correia também. Quanto mais fechado for o arco de contato dela, mais vezes ela vai fazer assim. Portanto, vai quebrar mais cedo. Vai danificar mais cedo, né? Então, ela tem um diâmetro mínimo. A gente nunca adota menor do que esse diâmetro. A gente sempre adota maior, que é para ela ficar folgada, para você ter folga no seu dimensionamento. Segurança no seu dimensionamento. Tá? Então, como a nossa polia é high power, nós precisamos procurar a tabela da polia, da correia high power. A correia high power, ela é exatamente a tabela 3 que está do lado direito. Do lado direito. Eu gosto sempre de chegar aqui, clica aqui, vamos pegar esse aqui. Esse daqui a gente consegue ampliar mais, sem mexer com a apostila, que fica bom. Isso, olha que legal. Então tá aqui, ó, high power, tabela 3, direita. O que eu tenho na primeira coluna? HP do motor. Cuidado. Aqui está dizendo HP do motor, não está dizendo potência projetada. Está dizendo potência do motor. Potência do motor, 50 HP. Tá? Então, eu vou descer aqui, ó, HP do motor, 7,5, 50 HP, está aqui embaixo. Ó. Tá? O que eu tenho lá em cima? Velocidade. Velocidade. Então, se eu vim aqui na linha dos 50 HP e cruzar com informação lá de cima de 1750 HP, eu vou achar o valor de 6,8. Está aqui, ó. 50 cruzando com 1750. 6,8. Esse número que está aqui está bem grande, escrito aqui em cima, em polegadas. Tá? Portanto, o menor diâmetro seguro para você calcular, né, sua correia, a sua polia, 6,8 polegadas. Só isso. Voltamos para cá. Se eu tenho 6,8 polegadas e eu sei que uma polegada vale 25,4 milímetros, é só eu fazer a continha que eu vou saber que o menor diâmetro da polia menor é 172,72 milímetros. Ô, Jared, eu vou ter que fazer uma polia dessa daqui? Lógico que não, você não vai fazer. Você não é doido de mandar fazer uma polia de 172,72 milímetros. Né? Se polia já é cara, né, padronizada, imagina se você for mandar fazer especial, né? Aí você está ferrado de vez. Guarda essa informação, 172,72. Vamos descer a polia. Sexto passo, determinação do diâmetro da polia menor né, geralmente polia motora. Aí eu vou ter que usar as tabelas da Gates número 10 a 17. Tá? 10 a 17. Eu já vou fechar algumas fotos aqui, que nós não vamos precisar mais. Vamos fechar essas daqui, que nós não vamos precisar mais. Agora nós vamos aqui pegar as tabelas 10 a 17. Vamos ver se... O que nós temos de tabela aqui. Essa aula é gostosa de dar, né? Passa rápido. Essa daqui é tabela 4. Essa daqui 5, tabela 6, 7, 8, 9, tabela 10. Começa aqui, ó. Tá bom? Professor. Sim. Professor. É o Fábio aqui que está falando. Pode falar, Fábio. Eu só tenho celular, professor.
tá horrível para enxergar esses números aí, eu não enxergo nada. No celular é duro. E ó, é o melhor que eu consegui até hoje, viu, cara? Para fazer a prova, vou tirar 0. O ideal seria que você conseguisse imprimir, baixar a tabela à parte. Eu tenho as tabelas à parte, entendeu? Eu vou disponibilizar todas as tabelas para vocês, para que vocês possam acessar a tabela como eu estou fazendo aqui, ó, ampliar, tá vendo? Você amplia a tabela, olha que beleza, ó. Não, sim, dá para ir mexendo. Do jeito que você está fazendo agora, eu estou enxergando. Então, Assim, depois eu disponibilizo. Depois eu disponibilizo ela para você. Senão, eu já estou falando na verdade, professor. É o Fábio Jorge que está falando aqui. Você vê a minha prova e viu que eu fui mal, você já pode ter certeza que é porque eu não enxerguei nada. Não, mas você vai ter acesso a essa tabela para ampliar, fica frio. Ah, tá bom, então. Tá bom? Você vai ter acesso a ela para ampliar. Isso não tem problema. Ó, gente, esse tipo de dificuldade não é dificuldade, tá? É só falar comigo, né? Aí eu passo o que é preciso fazer, a gente dá um jeito. Eu também não consigo, não. Se eu não ampliar assim, também não vejo, não. Mas se o senhor já não vê pela tela do celular, imagina, pela tela do computador, imagina eu com o celular. Por isso é que eu já estou fazendo desse, né? Já estou fugindo de lá. Mas tá bom, vamos continuar, professor. Então vamos lá, eu só estou procurando aqui o nosso perfil. O nosso perfil é beta, ok? Essa tabela aqui, que é a tabela 10, ela é a tabela, né, da Super HC, que é o perfil 3V. Então eu vou precisar sair daqui para achar a tabela do perfil B. Então essa não é, essa é 5V, essa é 8V, essa é A, essa é B. É o perfil B que nós temos. Então esse é o nosso perfil e ela vai ser a tabela... Tá aqui. Vou dar uma dica legal para vocês agora, tá bom? Bem legal mesmo. Ouva, né? Ouva bem o que o professor vai falar aqui. Vocês vão se dar bem. Essa tabela é uma tabela legal, ó. Aqui em cima, você tem os valores normais de tamanho de polia. Tá ok? Esses numerinhos que vocês têm aqui, ele é o HP básico, ou seja, ele é o HPB. Na coluna da esquerda, nós temos a velocidade em RPM. Nosso caso está aqui, ó, 1750 RPM. Tá bom? Nessa outra parte da direita da tabela, eu tenho o HPA. Mais para frente, eu vou precisar do HPB e do HPA. Eu posso acertar o diâmetro da polia aqui e depois voltar para cá para pegar HPB e HPA. Ou faz como o Jared faz, que ele já acerta o diâmetro da polia aqui e já pega o valor do HPB, do HPA e marca do lado. Né? Para você não precisar voltar para essa tabela de novo. Tá? Como é que vai funcionar? Minha velocidade, 1750 RPM, está aqui nessa linha onde está o cursor. Meu cálculo da polia resultou em 172,72. Bom, 172,72 está aqui, tá certo? Ó, entre 170 e 175. Tá? Então, nesse meio aqui está o 172. Se eu pegar 170, eu vou reduzir a vida útil da polia, da correia. Eu vou a favor da segurança, que é 175. Então, o diâmetro de polia que eu vou adotar no meu cálculo, polia menor, vai ser 175. Tá? Ô, Jared, vou adotar 180, posso? Cuidado. Não se esqueça daquele negócio chamado relação de transmissão. Porque esse 5 milímetros aqui, expandido, né, multiplicado pela relação de transmissão, pode dar uma diâmetro de polia maior muito grande. Muito grande. Então, nem sempre é conveniente. Eu prefiro não ser e não correr esse risco. Então, se o meu cálculo está no meio,
eu já adoto o meu diâmetro imediatamente superior. Então, o nosso diâmetro de polia, menor diâmetro da polia, o diâmetro da polia menor D, que é o adotado, será 175. Tranquilo? Descendo 175 até a linha do 1750, eu vou ter o valor 903, né? Esse 903 é o meu HPA, PB, correia básico, HPB. HPB 9,03, é um número sem unidade, não tem unidade. Já anotei. Vou seguir para lá. Quando eu chegar aqui na linha do 1750, lá em cima, eu tenho a minha relação de velocidade, ou seja, o valor do I, né, a minha relação de transmissão. Então, vocês veem 1 a 101, 102 a 103, 104 a 105, e vai a 131 a 148, 149 em diante. Como nós temos uma relação de transmissão 2, tá? Então, eu vou na última coluna, né? Sigo aqui o 1750, vou na última coluna, que é o 0,78, ó, né? Porque 2 é adiante de 1,49. Então, 0,78. Eu já vou lá, já vou marcar o meu HPA igual 0,78. Pronto. Dispensei a tabela. Não vou mais usar essa tabela. Tá? Posso até chegar aqui e fechou. Muito bom. Então, está aqui. Diâmetro do exercício resolvido. O diâmetro adotado, calculado, na verdade, 172,72. Correia High Power B, tabela 14, lado esquerdo, no topo da tabela, HP básico, pitch, para dar, né? Eu vou, então, selecionar, né, 175, tá? Então, está aqui embaixo, valor imediatamente superior, ou seja, 175 milímetros, está lá adotado. E o HPB e o HPA? Calma, deixa ele do lado, que você vai precisar dele daqui a pouquinho. Por enquanto, o que eu precisava saber, adotar, é o diâmetro da minha polia menor, que é 175. Aqui está a tabelinha aí, ó. Tá? Aí está a tabelinha. Se tiver com a apostila também, se quiser ampliar a apostila, aqui é a apostila ampliada, tá vendo? Ó? Se quiser ampliando a apostila aqui, ó, você vai tendo aí, né, um tamanho maior também em PDF. Não sei se no celular tem esse recurso, né, mas no computador a gente tem esse recurso, que ajuda muito. Resolvido. Olha, 10 páginas da apostila já foi. Aí eu vou partir por cálculo do diâmetro maior. O diâmetro maior, diâmetro da polia maior, é a relação de transmissão vezes o diâmetro da polia menor. Relação de transmissão 2, diâmetro da polia menor 175. É só fazer a continha e eu vou adotar um diâmetro maior de 350. Tá? Vamos supor que você chegou lá e falou, ah, não, eu vou a favor da segurança, vou adotar 180. Aí você pega 180, vai multiplicar por 2, e você vai ter, né, um diâmetro da polia maior de 360. São 10 milímetros de diferença, né? Esses 10 milímetros pode ser crucial, né, no espaço que você vai precisar da instalação toda, do conjunto. Tá? E, de repente, na escolha da correia também, que você vai precisar de uma correia maior e mais cara. Consequentemente, mais cara. Tá? Então, diâmetro da polia maior, I vezes D, I2, que é dado do exercício, 175, você acabou de pegar lá na tabela, calculou, definiu polia maior, 350. O cálculo da distância permitida entre centro dos eixos. O que é esse cálculo aqui? Esse cálculo aqui, ele é um cálculo que vai falar para você que se você mexer mais um pouco na distância entre centro, a polia vai pegar na outra. Tá? Ela está tão pertinho, tão juntinha, né, que se alguém tropeçar do lado, a polia pega uma na outra. Mas ela é importante para eu determinar o tamanho da minha correia, porque senão eu vou ter uma correia muito comprida, mais cara, vou ter uma linha de centro maior, né, que vai ocupar mais espaço, não é conveniente.
tá? Tem uma série de fatores. Aí é só fazer conta. Lembrando que D é o diâmetro da polia menor, D maiúsculo o diâmetro da polia maior, dividido por 2. É só fazer a conta, ó. 3 vezes 175 mais 350 dividido por 2, eu vou chegar no valor de 437,50. Certo? É a menor distância entre centro que eu posso chegar. Nono passo, eu vou checar agora um cálculo do comprimento experimental da correia. Eu vou fazer um cálculo aí para saber, com essas informações que eu tenho, de diâmetro menor, de diâmetro maior, essa linha de centro calculada ali e tal, de 437, blá, blá, resulta em que comprimento de correia para mim? Tá bom? Também é só substituição. O C eu acabei de calcular, 437,50. 1,57 é a constante da fórmula. D é o diâmetro da polia maior, mais D minúsculo, diâmetro da polia menor, mais a subtração dos diâmetros elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes o C, que a gente já acabou de calcular. Tá? Se você quiser uma dica, substitui aqui embaixo, ó, C, D maiúsculo, D minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo, C. Né? E ela fica sendo a sua fórmula já facilitada, né? A sua fórmula para a calculadora, que eu não coloquei a fórmula aqui para a calculadora ainda. Eu preciso revisar essa apostila colocando fórmulas para a calculadora. Até já escrevi aqui, ó. Né? Eu preciso ampliar as tabelas e ainda ver aí a fórmula para a calculadora. Tá bom? Muito bem. Substituído os números, que são todos números conhecidos, usado bem a calculadora para fazer o cálculo direitinho, eu cheguei a um comprimento de 1.716,75. Ora, com a minha distância entre centro estimada, o meu diâmetro da polia maior, meu diâmetro da polia menor, eu cheguei a uma correia de 1.716,75 milímetros. Essa medida é a medida da correia aberta. Pega a correia redondinha, né? Corta e estica ela como se fosse barbante, assim, ó. É esse comprimento de correia que a gente está se referindo aí. Tá? Aí vai para a tabela de novo. Aí não tem jeito, né? Nós temos que ir lá para a tabela 4 ou 5 da Gates, vai depender do tipo da correia, para a gente poder calcular, então, escolher. Agora eu já vou escolher a minha correia. Aqui a observação. Caso o valor do comprimento experimental L seja intermediário entre duas correias, devemos escolher sempre a correia maior, número superior. Porque se escolhermos a menor, a linha de centro entre eixos pode reduzir a vida útil da correia e até haver choque entre as polias. Então, nunca para baixo, sempre para cima. Primeira tabela 4, Super HC. Não é o meu caso. Tá? Não é o nosso caso. A nossa é High Power 2. Né? Vou ampliar a tabela aqui para facilitar para vocês. Pior que você amplia a tabela, ela fica embaçadona, né? Bom, o nosso perfil é B. O perfil B está aqui, ó. Né? Perfil A, perfil B. Na primeira coluna, eu tenho a referência da correia. Essa referência é a seguinte. Se você falar, eu quero correia B35, você vai receber uma correia que tem um comprimento de 935 milímetros, perfil B. Você não precisa dar mais informação para o fabricante. Correia B46. Correia B46 ela é uma correia perfil B que tem 1.215 de comprimento. E acabou, pronto. Não tem mais o que discutir. Tá bom? Então, por aí eu vou selecionar. Por esse comprimento em milímetro, é que eu vou selecionar, então, a correia. Nós calculamos 1.716. Vamos descendo, ó. 1.765 está aqui, 1.390, 1.670, 1.775. 1.716 está aqui no meio, ó. A 65
tem 1.695. A 68 tem 1.775. A nossa está no meio. Eu nunca vou para baixo, eu sempre vou para cima. Portanto, eu acabo de definir o meu perfil de correia, que é o B68. Vou anotar, porque é importante, ó, B68. E que ela tem um comprimento L de 1.775. Pronto, anotei lá bonitinho no meu papelzinho do lado para eu ganhar tempo. E vou continuar todos os meus cálculos, que eu ainda não terminei. Então, vamos lá para outra pagininha aqui, tem que reduzir. Tá certo? Ó, tá aqui, ó, LC, né? Comprar correia B68 com LC 1775. Tá lá, bonito, chique. Aí a gente chega aqui, ó, comprimento de ajuste da correia A. Agora eu vou ajustar esse comprimento A, né? Uma medida aí de ajuste. O que ela vai ser? Vai ser o LC, que eu acabei de pegar da tabela, 1775. 1,57 é o valor constante. D polia maior e D minúsculo polia menor. Esse pontinho que está aqui é vezes, tá bom? Quero ver se numa oportunidade aí eu faço isso aí para vezes. Eu vou até pegar aqui, rabiscando a minha apostila aqui, que eu preciso criar vergonha na cara e corrigir isso aí. Fazer uma apostila bem decente para vocês. Na verdade, não precisa nada disso aí, né? Como tem parêntese, subentende-se que seja vezes. Não precisa nem ponto e nem x. Mas vamos botar x para ficar claro. Muito bem, substituir os valores. 1.775 menos 1,57 vezes 350 menos 175, né? Igual a 950,75. Né? Se quiser colocar aqui em cima LC, D maiúsculo, D minúsculo, ela fica prontinha para a calculadora. Meu A, 950,75. Essa medida aqui vai ajudar em duas coisas. Vai me ajudar no cálculo do FD1, onde eu vou fazer essa relação D menos D sobre A. Tá? E eu vou precisar, então, do diâmetro da polia maior menos menor I ou A, 950 calculado, que eu vou substituir e vou chegar no FD1 de 0,18. Só valores que já tem, só substituição de forma, só calculadora, 0,18, acabou. Como eu cortei o 4 e o 4 é um número menor do que 5, eu simplesmente cortei. Tá? Não precisa fazer nada. Se fosse 6, eu podia passar aqui para 19. Então, ficaria 0,19. Lembre-se, arredondamento segundo norma BNT. O Excel adota isso, tá? Aí eu preciso fazer a determinação do fator de correção de distância entre centros. Tá bom? Fator de correção de distância entre centros, H. Pela tabela 6 da Gates, entrando com a relação FD1, que é 0,18, vamos encontrar o valor de H. Se essa relação for valor intermediário, devemos aproximá-lo para valor imediatamente superior. Nada impede que se adote, né, o sistema de pegar o valor mais próximo. Né? Acho que a implicação no final do cálculo de correia é quase nada. Para efeito de uniformização, para todos nós termos o mesmo critério de dimensionamento e os valores serem praticamente iguais, a gente adota pegar sempre o imediatamente superior. Tá? Uma questão de adoção. Na prática, fica a seu critério. E aqui é muito simples, né? É uma tabelinha bem simplesinha, não tem nenhum segredo. Eu tenho D menos D sobre A e tenho o fator H. Então, eu tenho que procurar aqui onde eu vou achar 0,18, ó, 0,0, 0,10, 0,12, 0,18, ó, deu na mosca, né? Eu usei lá 0,18 e eu tenho o fator H 0,09. Vou até marcar aqui também, para eu, se eu precisar, vai estar aqui. H 0,09, já pré-determinado. Resolvido, mais um passo.
Tá aí, ó. FD1 0,18, tabela 6 gates 0,09, o H. Agora sim, eu vou fazer um recálculo da distância entre centros. Recálculo da distância entre centros DC. A fórmula é essa que está aqui, ó. H menos H vezes D menos D, dividido por 2. Usei chave para diferenciar de parênteses, nada impede de ser parênteses na chave. Na hora de fazer na calculadora, vocês vão ter que adotar isso, tá? O A eu tenho 950,75, já calculei. O H eu tenho 0,09. D eu tenho 350. D minúsculo eu tenho 175. Substituir os valores lá, mesma história, né? Ó, pode colocar o A, pode colocar o H, D maiúsculo, D minúsculo, né? Dividido por 2. Ok? Se você fizer isso, essa é a fórmula da calculadora. Resultado final, né? Distância entre centros, DC, recálculo da distância entre centros, DC, 467,50. Tá? 467,50. Muito jóia, uma distância tranquila, tá ótimo, não vai bater polia com polia, né? Correia vai ser preservada, porque nós estamos usando aí os diâmetros de polia adequado, conforme indicado pelo fabricante da correia. Tá legal. Determinação do HPB. Vou pular, porque nós já pegamos lá junto com o diâmetro HPB. Então, você já sabe como é que pega. 903, está aqui, ó. Determinação, aqui está o HPB e o HPA. Tá? O HPB e o HPA. Mas nós já vimos lá, pula. Né? HPB deu 903, HPA deu 0,78, do jeito que nós pegamos lá, conferiu, tá certinho, bonitinho, tem os valores, não preciso me mexer. Eu vou direto para o passo 17, ó. Vou calcular o FC, tá? Tabela 7 ou 8, né? Pegando a tabela condizente para o perfil da correia escolhida e seu respectivo tamanho, encontra-se o valor de FC. Então, na tabela da High Power perfil B68, eu vou ver o que eu tenho de FC. Então, vamos lá, que a tabela está aqui embaixo, eu vou só ampliar ela aqui para melhorar para meus amigos do celular enxergarem um pouquinho. É difícil, mas vamos lá. Nós estamos aqui no perfil B. Olha que legal, ó, B68. Tá? Esse valor aí que a gente está vendo, ele é o valor de correção de comprimento da correia, tá? O fator de correção de comprimento da correia. Para a correia B68, esse valor é 0,93, ó, leitura direta, 0,93. Reduzimos, tá aqui, e seguimos o cálculo, né? Eu já sei, então, que o meu valor FC, né? Meu valor de FC é 0,93, conforme a tabela que está a seguir. Chique. Chique. Passo 18. Fator de distância F2. Lá em cima eu calculei fator de distância F1, agora o fator de distância F2. D menos D dividido por DC. D 350 eu tenho, D 175 eu tenho, DC 467,50, distância entre centros, que eu acabei de calcular. Então, aqui, ó, D, DC, fórmula para calculadora. Usou calculadora bonitinho? Achou 374. Como aqui é 3, ó, eu só corto, 0,374. Agora aqui tem um si. Sabe aquele si? Tem um si. O que vai acontecer aqui? Eu preciso achar o FG. O meu FG é fator de correção do arco de contato. Para um dimensionamento científico de correia, ok? Para um dimensionamento científico de correia, ou talvez um dimensionamento de correia para um motor aí do tipo 10 mil, 15 mil cavalos, você vê, coisa assim, doida, daí para cima. De repente vai ter influência, ok?
então eu preciso fazer um cálculo científico. E esse cálculo científico requer que eu faça, né, através de uma regra de 3 simples, eu faça a interpolação linear, tá? Interpolação linear, para poder saber corretamente qual é, né, o valor do FG, ok? Do FG. Vamos para a tabela, então. Vamos lá, né? Entender um pouquinho essa tabela aqui, ó. É essa tabela aqui, ó. Ok? D menos D sobre DC, né? A gente achou e ele vale 374, tá ok? Ó, 0,374. Então, eu vou achar aqui, ó. Onde está 0,374? Está aqui no meio. Eu tenho aqui 0,30, eu tenho aqui 0,40. A 0,30 corresponde 0,96. Para 0,40 corresponde 0,94. Tá bom? Aí, eu preciso fazer a interpolação linear, né? O que vai acontecer? De 0,30 para 0,40, que é o que eu tenho aqui, né? De 0,30 para 0,40, que é o valor de D menos D sobre DC, que está aqui, tá? Eu vou ter uma variação de 0,96 para 0,94, ou seja, de 30 para 40, aumentou 0,1. De 0,96 para 0,94, diminuiu 0,02. Tá? E aí aquela história de você vai fazer o cálculo, você vai ter que achar o interstício, que é a diferença, e você vai ficar fazendo, né, aqui. Então você tem 0,300, 0,301, 302, né? Até que vai chegar a 373, 374, 375, até chegar lá no 400. Tá bom? Pode até fazer uma tabelinha assim, se você quiser. Fica a seu critério. Tá certo? Eu marquei aqui, ó. Tá bom? Ó, 0,300 para 0,96, 0,400 para 0,94, 0,374 está aqui. Então, se eu montar essa regrinha de 3, ou eu montar essa regrinha de 3, sendo que o 0,9452 é x, tá? É x, né? A gente vai e faz a continha, olha só. Na variação 0,30, 0,4, ou seja, 0,1, 96 dá 0,2, né? E a variação do FD2 0,74 é de 0,30. E aí eu vou verificar então, né? Enquanto o FD2 variou de 0,1, FG variou de 0,2, e com isso, né, a minha variação de valor do conjunto aí é 0,074. Por isso, né? Por isso que eu sei que o 0,74 aqui, né, vai chegar lá onde eu quero, tá vendo? Fazendo o cálculo aqui, né? Eu vou chegar numa variação de 0,0148, né? Que somado a 0,96 vai dar 0,9452. Gente, sabe o que muda com o nosso cálculo de 10 HP? Absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Não muda nada. O que eu adotei para nós? E eu sugiro que você faça sempre isso. Aqui, tá, né, nesse exercício está feito assim, mas nos próximos não vamos fazer interpolação, não. Não muda nada. Eu mostro depois para o final para vocês que não muda nada. De 0,30, 0,40, 0,96, 0,94. Né? Se eu for lá para frente e descobrir aonde é... Amanhã eu vou repetir isso. A nossa aula está terminando. Amanhã a gente vai repetir isso para vocês. Tá? Aonde é que eu vou usar o meu FG? Eu vou usar o meu FG na fórmula da potência transmitida por correia. Ok? Ou seja, FG maior vai me dar um NHP maior. FG menor vai me dar um NHP menor. Vamos analisar agora onde que eu vou usar o NHP.
Tá? O NHP eu vou usar aqui, ó, né? No cálculo do número de correias. Então, se eu colocar um número maior, eu vou ter um número menor de correia. E, de repente, isso não é ir a favor da segurança. Se eu colocar um HP maior aqui, NHP maior aqui, eu vou ter menor número de correia. Se eu colocar ele menor, eu vou ter maior número de correia. Maior número de correia é maior segurança para mim. Tá? Maior segurança para mim. Então, eu preciso de um NHP menor. Para eu ter um NHP menor, eu preciso usar um FG menor. Tá bom? Menor. Por isso, a gente vem para cá e vai olhar a tabelinha, né? Qual que é o valor menor que eu tenho? É 0,96 ou é o 0,94? Né? E aí eu vou saber que é o 0,94. Então, eu pego imediatamente menor, FG 0,94, vou para a minha tabela. No final, a minha diferença não vai dar 0,3, 0,4 correia, que não muda nada, porque você vai arredondar para uma correia. Tá? Não muda nada no processo, tá bom? Nós vamos retomar daqui amanhã, né? Nós vamos retomar daqui, e aí vem os cálculos de correia e cálculo das forças. Então, e acabou. E aí a gente já entra com exercício aí, porque isso aqui é legal fazer na unha, né? Pegar firme na unha, que é o jeito da gente conseguir aprender. Se a gente não pegar e fazer para valer, a gente não consegue aprender. Muito bem? Acho que tá bom por hoje, né? Fomos longe aí. Isso aí, assim, gente, parece que é confuso, mas só vai conseguir fazer se pegar. Então, por isso é que a gente vai fazer 1, 2 exercícios aí, para depois ter um para nota para valer. 3 exercícios, o 4º para nota. Então, a gente tem aula de hoje, tem aula de amanhã para já fazer o primeiro exercício, né? E só mesmo quem pega e faz consegue ter bom resultado no dimensionamento de correias. Tá? Pergunto, Dirceu fez isso com vocês ou ele foi mais genérico na coisa aí? Quem que conta isso para mim? Ninguém quer contar, não? Tá bom. Não tem problema. Então tá bom, gente. Amanhã a gente parte daí e eu vou pedir que vocês desliguem, né, aí a videoconferência, que eu, a partir de hoje, acho que eu vou começar a gravar e fazer imprimir, né, uma listinha aí dos alunos que participaram da aula, da videoconferência hoje. Ok? Boa noite para vocês, bom resto de estudos, né? Bom descanso. E amanhã a gente se fala aqui, tá bom? Beleza, Desligando o vídeo aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.